Eu quero ler com os meus irmãos dois versos da palavra do nosso Deus que estão registrados na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo 11 e o versículo 12. Esses dois versos da palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 11 e o verso 12. A palavra do Senhor se abre para nós nesse momento e eu a leio com os meus irmãos, segundo o registro da Santa Escritura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Permitam-me orar mais uma vez. Nós oramos agora há pouco com o reverendo Roster, mas queremos ainda suplicar mais uma vez a iluminação do Espírito Santo, alcançando as nossas mentes e os nossos corações nesta noite. Ó Pai, é diante do Senhor que nós nos colocamos na dependência absoluta do Teu Espírito Santo, para que Ele nos conduza à Tua presença, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, transforme as nossas mentes e os nossos corações, conformando-nos, ó Pai, à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, o Redentor das nossas almas. Obrigado por esse espaço tão especial que nós temos aqui, que nos é ofertado pela Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e acima de tudo, ó Pai, por Ti mesmo, que soberanamente tem comissionado a Tua Igreja, tem enviado a Tua Igreja a todos os cantos da terra para proclamar a mensagem da salvação no Teu Filho Jesus Cristo. É no nome dele, o nosso Redentor, amado, querido Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Lemos aqui, irmãos, portanto, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, perdão, versículo 11 e o versículo 12. Uma das grandes ideias que nós observamos aqui no texto de 1 Pedro é exatamente aquela que nos lembra que um servo de Deus é, na realidade, um embaixador em missão. Alguém que está, de fato, comissionado por Deus para servir aos propósitos sublimes do reino de Deus. Portanto, nessa condição, cada um de nós, que de fato se percebe assim como servo de Deus, como um embaixador em missão, precisa estar sempre pronto para exercer todas as atividades inerentes ao serviço do reino de Deus. É preciso que nós aprendamos, dentre outras coisas, por exemplo, então, a viver o evangelho de modo intencional, de modo dirigido, de modo que não haja distrações, onde cada uma das nossas ações, onde cada uma das nossas atitudes, dos nossos gestos, seja realizada em prol do serviço do reino de Deus. Eu creio que cada um dos irmãos sabem exatamente como é importante que, de fato, entendamos a missão que nos foi confiada. E como é importante que não apenas a compreendamos, mas também a executemos de modo intencional, ou seja, vivendo cada um dos dias da nossa vida e toda a nossa história para o serviço do reino de Deus, para o serviço do Senhor. E claro, eu presumo que todos nós que recebemos a mensagem do Evangelho já estamos de fato convencidos disso. Somos chamados, constituídos por Deus para servir ao Senhor com alegria. E devemos fazê-lo, obviamente, como eu disse há pouco, de modo intencional. No texto que nós temos diante de nós aqui nesta noite, nestes dois versículos aqui da epístola que Pedro escreveu, nós queremos levantar, irmãos, alguns princípios bíblicos que vão nortear o serviço que nós prestamos a Deus. Estes princípios, na verdade, descrevem, de alguma forma, a nossa identidade como peregrinos, como forasteiros, como servos de Deus, a luta que nós devemos, de fato, travar na missão que nos foi confiada pelo Senhor nosso Deus e também a estratégia e o alvo que nos são apresentados pela palavra do Senhor. Como servos, é extremamente importante que estejamos totalmente conscientes daquilo que o Senhor Jesus Cristo requer de cada um de nós, daquilo que o Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. E o meu desejo e o desejo do nosso coração, irmãos, é que estejamos cada vez mais esclarecidos, que não paire sobre as nossas mentes, nem muito menos sobre o nosso coração, qualquer dúvida ou qualquer nuvem que de alguma forma tente esconder o propósito
propósito de Deus para a nossa vida como servos, para a nossa vida como peregrinos, para a nossa vida como embaixadores no reino do nosso Deus. Quando o apóstolo Pedro escreve esta carta que nós temos diante de nós, ele a escreve a forasteiros e dispersões. Forasteiros, perdão, da dispersão. Pessoas que foram eleitas, segundo o apóstolo Pedro observa, conforme a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência. Logo na introdução da carta, quando o apóstolo Paulo anuncia os seus destinatários, dizendo que ele escreve esta carta aos forasteiros da dispersão, que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência, dentre as muitas e preciosas informações que nós encontramos nessa saudação inicial, está o fato de nós crermos numa eleição que é teleológica. Ou seja, nós temos, sem sombra de dúvidas, um propósito anunciado na eleição que o Senhor Deus tem para cada um dos seus. Quando Deus nos chama, Ele nos chama não apenas para que nós sejamos salvos, Ele nos chama com um propósito, Ele nos chama com uma intenção declarada, obviamente, pela sua soberania. E nesse caso, especificamente, do texto de Pedro, ele diz que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. E aqui, obviamente, há uma informação que nos remete ao eterno amor de Deus, mas especificamente agora para o meu propósito de argumentação, ele diz em santificação do Espírito para a obediência. Deus nos escolheu para que nós o obedeçamos. Deus nos escolheu para que nós realmente pudéssemos servir aos propósitos do reino. Deus nos escolheu para nos colocar na condição, de fato, de ministros seus, de servos seus, trabalhando intencionalmente durante toda a história das nossas vidas, para a glória do nome do Senhor das nossas vidas. Desse modo, eu creio que o apóstolo, então, já que disse que nós somos eleitos em santificação do Espírito para a obediência, vai discutir a santificação dos servos de Deus em termos muito práticos. Ele vai tratar, por exemplo, da questão que envolve a santidade na vida e em todos os nossos procedimentos, incluindo as nossas relações fraternas. Ou seja, os detalhes que o apóstolo Pedro apresenta da santidade mostram que, de fato, precisamos nos preparar para servir a Deus de uma maneira que, de fato, ele seja glorificado. Portanto, diante desta pequena apresentação, irmãos, do momento em que o apóstolo Pedro nos traz a esta reflexão, eu quero convidá-lo a meditar comigo sobre esta verdadeira missão do servo, sobre a sua identidade, sobre a sua luta, sobre a sua estratégia, sobre o seu alvo, sobre o modo como Deus não simplesmente quis usar os irmãos do passado, mas fundamentalmente sobre o modo como Deus quer nos usar hoje. Vivemos tempos extremamente difíceis, onde tem sido requerido da igreja uma participação cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez mais presente. E nesta consciência que nós temos da missão que nos foi outorgada pelo Senhor, é preciso que reconheçamos aqui os elementos que o apóstolo Pedro vai discorrer como sendo motivadores do cumprimento dessa missão que nos foi dada pelo Senhor das nossas vidas. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção diz respeito à identidade e à nossa luta como servos de Deus. A nossa identidade e a nossa luta como servos de Deus. Se você voltar rapidamente os seus olhos aí para o texto que nós estamos analisando, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, perceberá docemente o apóstolo Pedro dizendo: amados, exorto-vos, e então ele diz, como peregrinos e forasteiros que sois. Duas palavras muito curiosas e muito interessantes. Ele já disse que havia sido, de certa forma, dirigido aos eleitos da dispersão, mas agora especificamente não se referindo apenas ao movimento que havia sido ensejado pelas perseguições, mas à própria natureza constitucional do servo de Deus, que não é deste mundo, que pertence a uma pátria superior e celestial. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Dessa forma, o apóstolo Pedro destaca, de alguma maneira, a incompatibilidade que existe entre a vida do cidadão do reino de Deus e a vida do cidadão deste mundo.
Nós recebemos neste mundo uma comissão, mas mesmo recebendo neste mundo uma comissão, o apóstolo Pedro ainda assim nos descreve como peregrinos e forasteiros. A nossa posição aqui é diferente da posição do cidadão do mundo. Nós não estamos simplesmente como pessoas que foram, de alguma maneira, colocadas, de alguma maneira, envolvidas nesse mundo, sem perceber a diferença que existe, ou sem perceber a posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. Por isso ele nos chama como peregrinos e forasteiros. Pode parecer apenas uma saudação inicial, mas observe algo muito interessante. João Calvino, um dos grandes comentaristas bíblicos que nós conhecemos, né, desde o século XVI, ele chega a dizer, por exemplo, que onde quer que o Filho de Deus esteja, ele não passa de um hóspede nesse mundo. Onde quer que o Filho de Deus esteja, ele não passa de um hóspede desse mundo. A ideia é que nós precisamos, irmãos, ter consciência de que, de fato, nós não pertencemos a este ambiente e não podemos, portanto, nos sujeitar às coisas deste mundo. O apóstolo Paulo, quando fala sobre esta incompatibilidade entre o mundo e a vida do servo de Deus, que é um cidadão do reino, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ora, por que o apóstolo Paulo, por exemplo, nos diz que não deveríamos nos conformar com este século, que não deveríamos tomar a forma destes nossos dias, que não poderíamos, de alguma forma, nos amoldar às coisas desta vida? Por que ele diz isso? Uma parte da resposta nós podemos encontrar, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, onde o próprio apóstolo Paulo nos declara o seguinte: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Observe que, na medida em que nós vamos construindo, irmãos, esta ideia que nos apresenta, mais uma vez, a incompatibilidade entre o mundo e o cidadão do reino de Deus, ou entre o mundo e esta pátria superior e celestial que nós devemos aspirar, na medida em que nós vamos percebendo esta incompatibilidade, ganha muito mais força ainda a exortação do apóstolo Pedro, que se dirige aos seus leitores como forasteiros e peregrinos. E eu quero mais uma vez aqui lembrar o que João Calvino disse: onde quer que os filhos de Deus estejam, eles não passam de hóspedes deste mundo. Então é bom frisar que, em função desta incompatibilidade, certamente nós teremos que travar uma luta, certamente nós teremos que travar uma batalha, embora a Escritura Sagrada diga sempre que em Cristo Jesus nós somos, de fato, já mais do que vencedores. Mas o texto aqui de 1 Pedro, no capítulo 2, depois que ele exorta os peregrinos e os forasteiros, ele diz: eu vos exorto para que vocês vos abstenham das paixões carnais. Essa palavra que o apóstolo Pedro traz aqui, ainda dentro do versículo de número 11, nos mostra que pela nossa condição de peregrinos, de fato nós vamos encontrar uma incompatibilidade entre este mundo e a nós mesmos. Porque nós não pertencemos, ou nós não podemos, de alguma forma, alinhavar as nossas atitudes com princípios que são totalmente dissonantes, que destoam de uma forma absoluta daqueles padrões mais elevados que nos foram apresentados nas Escrituras Sagradas, especialmente pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho, você percebe Jesus Cristo falando sobre coisas muito excelentes e que marcam, de fato, a vida daqueles que devem servir ao Senhor. Ele nos chama, por exemplo, de sal da terra, ele nos chama de luz do mundo, diz que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus, a dos escribas, diz, inclusive, no final do capítulo 5 de Mateus, que devemos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. E termina o sermão, inclusive, nos estimulando a
a oração, a buscar em Deus a transformação que nós precisamos para que efetivamente nos portemos, não simplesmente como peregrinos e forasteiros, mas fundamentalmente como cidadãos do reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus. Mas o problema não decorre apenas desta incompatibilidade que eu disse agora há pouco. Nós precisamos nos perceber como peregrinos e forasteiros em batalha, peregrinos e forasteiros em luta pelo reino de Deus. E devemos perceber que isso é assim também por causa do perigo que estas paixões carnais trazem ao nosso próprio coração. Por causa do perigo que essas paixões carnais oferecem a cada um de nós. Irmãos, nós não devemos aqui menosprezar o fato de que, mesmo não sendo cidadãos desse reino, nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento, vivendo um processo de transformação espiritual, vivendo um crescimento onde a cada dia nós somos convidados a nos aproximarmos mais do Senhor Jesus Cristo, o varão perfeito, como declaram as Escrituras Sagradas, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. E ali, em outro texto da Escritura Sagrada, o autor do livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo de número 23, ainda declara: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, a nossa identidade como servos em missão é essa. Somos peregrinos e forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, a nossa luta é contra estas paixões que fazem guerra contra a alma, que fazem guerra contra o nosso coração. E que, sem sombra de dúvidas, estas paixões querem nos levar para longe do Senhor. Mas aqui eu quero dizer aos irmãos que o poder de atração do sangue de Cristo, o poder de atração do Espírito que nos foi outorgado é muito maior, incomparavelmente maior ao pecado que tenazmente nos assedia. Por isso é importante que nós nos lembremos que este mundo que jaz no maligno ainda olhará para nós e perceberá a diferença poderosa que o Evangelho opera na vida daquele que teme ao Senhor. Que o Evangelho opera na vida daquele que realmente crê em Jesus Cristo. Que o Evangelho opera na vida daquele que foi, portanto, transformado pela palavra do nosso Deus. Você e eu somos peregrinos, somos forasteiros, estamos envolvidos num combate santo. Mas é importante que nós nos lembremos aqui que esse envolvimento contra o pecado é o Senhor, com a sua graça, que tem perseverado por nós, que tem preservado as nossas vidas e que tem nos chamado, irmãos, para caminharmos decididamente, não é? Na direção da sua vontade, na direção do seu próprio coração, na direção do Senhor das nossas almas. E esse é o primeiro elemento eu quero trazer aqui para os irmãos, a nossa identidade como peregrinos e forasteiros, que também se revela junto da nossa missão, em batalha, em luta contra as paixões carnais. Aquelas que fazem guerra contra a alma, aquelas que muitas vezes, dentro de nós, militam, né, tentando de alguma maneira nos afastar do Senhor das nossas vidas, do Redentor das nossas almas, mas que não podem. Obviamente, não podem, em momento algum, ou em hipótese alguma, nos derrubar de maneira definitiva, porque o Senhor Jesus Cristo já pronunciou pela sua obra a vitória dos seus servos, a vitória daqueles que foram alcançados pela sua própria obra de redenção ali na cruz do Calvário. É por isso que as Escrituras Sagradas também declaram, conforme a palavra do apóstolo Paulo, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, isso é precioso demais e nós devemos seguir, especialmente nesses dias tão difíceis, né? Onde nós temos observado as lutas que se agigantam, as lutas que de alguma forma se pronunciam contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os servos do Senhor. Mas, acima de tudo, nós devemos lembrar, de fato,
que o Senhor Jesus Cristo, que nos comissionou, que nos chamou na condição de peregrinos, na condição de forasteiros, Ele mesmo há de nos aperfeiçoar, fortificar, fundamentar e firmar em toda boa obra. Mas há um segundo elemento que o texto nos apresenta aqui e é extremamente importante. Eu disse agora há pouco que nós devemos lutar contra as paixões carnais que de alguma forma querem causar embaraço à nossa viagem, ou à nossa missão, ou à nossa comissão como peregrinos e forasteiros. É preciso que nós tenhamos uma estratégia efetivamente dada por Deus para que sejamos capazes de superar estas dificuldades, superar estes obstáculos, ou melhor, superar as paixões que de alguma forma militam contra esse alvo supremo da nossa vida, que é o de servir ao Senhor em santidade de vida. O texto segue dizendo que estes que foram exortados a se abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, deveriam fazê-lo, segundo o apóstolo Pedro, aqui no versículo 12, do texto que nós estamos analisando. Deveriam fazê-lo, ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Esta é a estratégia para que nós lutemos e vençamos, de fato, estas paixões, ou também poderíamos afirmar um dos propósitos, né, sublimes desta missão, que é o de levar os gentios, eu tratarei disso no último aspecto da nossa mensagem, a glorificar ao Senhor. Mas aqui há uma questão muito interessante. Como é que nós vamos nos abster destas paixões? A palavra que aparece aqui para manter exemplar o procedimento, a palavra exemplar, em grego sugere a ideia de algo que é bom, de algo que é amável. E é interessante isso, né, para nos abstermos das paixões carnais, porque no contexto do apóstolo Pedro, os cristãos, muitas vezes, eles eram odiados entre os gentios. Eles eram observados pelos gentios. E eu não diria que isso é uma exclusividade, por exemplo, do cristão do primeiro século. Na realidade, o simples fato de termos sido constituídos pelo Senhor Jesus Cristo como sal da terra e luz do mundo faz de nós referência. Faz com que, de fato, nós sejamos, de alguma forma, percebidos, observados mais a miúde por aqueles que estão diante de nós. Por isso, a palavra manter exemplar traz a ideia, ou a expressão mantendo exemplar o vosso procedimento, traz a ideia de uma vida que seja boa, amável, agradável aos olhos, que chame e desperte atenção, não para si mesmo, obviamente, mas para o poder do Evangelho que transforma a vida dos homens. E por que isso? Por que isso? Bom, eu trago aqui, irmãos, alguns exemplos, né, sobre as acusações que eram feitas aos cristãos no primeiro século. A maneira como eles eram observados, a maneira como eles eram vistos, a maneira como eles eram odiados, exatamente por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tácito, por exemplo, que era um historiador e senador romano, eles, os judeus, portanto os cristãos no primeiro século, ensinavam a seus prosélitos, acima de todas as coisas, a desprezar os deuses, a desprezar a pátria, a desatender a pais, a filhos, a irmãos e a irmãs, portanto, a militarem contra a própria família. A juízo de Juvenal, por exemplo, mencionado por Tácito na sua obra, Moisés tinha ensinado no passado os judeus a não indicar o caminho a ninguém, a não guiar o sedento caminhante rumo à fonte, a não ser que se tratasse de um outro judeu. Apion, por exemplo, afirma que durante o reinado de Antíoco Epifânio, os judeus cada ano, veja bem a declaração de Apion, os judeus cada ano cercavam um cidadão grego e depois de havê-lo devotado, né, solenemente como sacrifício num dia determinado em certo bosque, comiam as suas vísceras e juravam eterna hostilidade aos gregos.
Isso era o que Apion afirmava acerca do proselitismo realizado pelos judeus. Eles estavam, na verdade, tentando destruir aqueles que sinalizavam, né, afeiçoadamente para a sua mensagem. Cristãos, todos nós sabemos, eram absurdamente acusados de serem canibais, de serem perversores da ordem econômica, como aconteceu com o ourives de Éfeso, né, quando viu a sua renda diminuir pela libertação do evangelho. Mas aqui há um aspecto muito interessante. A despeito da acusação leviana, que muitas vezes foi levantada contra os crentes, testemunhos de vida realmente formaram um contraponto, eu diria que praticamente, digamos assim, incontestável do que o evangelho pode fazer. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, que viveu entre o final do 3º século e o 4º século, ele chega a dizer o seguinte, é um testemunho muito curioso da vida dos nossos irmãos naquele período da história. Eusébio chega a dizer o seguinte, mas a igreja, que é a única verdadeira, sempre constante, igual a si mesmo, acrescentava-se cada dia com novas contribuições, deslumbrando os olhos de todos, não só dos gregos, mas também dos bárbaros, pela gravidade, sinceridade, liberdade, modéstia e santidade de vida de cada qual e de divina filosofia. Com o transcurso do tempo, diz Eusébio, se extinguiu simultaneamente aquela calúnia que tinha aflito a toda a nossa religião e substituiu, por último, nossa instituição. Só ela, e subsistiu, perdão, por último, nossa instituição. Só ela, por consentimento de todos, eminente e vencedora, e considerada por todos superior às demais seitas por sua modéstia, gravidade e preceitos de divina sabedoria. De tal modo que, a partir de então, até nossos tempos, ninguém, diz Eusébio, se tenha atrevido a atribuir à nossa fé mancha alguma de infâmia, ou a lançar uma calúnia igual à que tinham acostumado lançar-lhe os antigos inimigos da nossa religião. O testemunho de muitos cristãos entre o final do 3º e do 4º século, na ótica de Eusébio, foi um argumento irrefutável do poder transformador do Evangelho. É por isso que ele diz que nós precisamos manter exemplar o nosso procedimento, militando sim contra as paixões carnais, nos aproximando mais de Cristo, até que a beleza dele se veja em nós, até que o testemunho poderoso do Evangelho seja apresentado como um argumento incontestável àqueles que não ouviram falar de Jesus ou que não entenderam o poder transformador da mensagem do Evangelho. Determinado comentarista, ele disse algo que eu achei formidável. Ele afirma o seguinte, que o melhor argumento de um verdadeiro cristianismo é um verdadeiro cristão. O melhor argumento de um verdadeiro cristianismo é um verdadeiro cristão. Ainda que eu reconheça, irmãos, o evangelho pregado com fidelidade, o melhor e mais necessário argumento, imprescindível até, e não a nossa vida. Vale ressaltar, irmãos, o impacto do testemunho de uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Simon Kistemaker, ele chega a dizer que os cristãos podem ser a única Bíblia que muitos incrédulos lerão. Os cristãos podem ser a única Bíblia que muitos incrédulos lerão. Que muitos incrédulos lerão. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, segundo as Escrituras Sagradas, e estamos envolvidos num combate contra as paixões carnais que militam contra a nossa alma, e devemos encarar, obviamente, esta luta, diz o apóstolo Pedro, mantendo exemplar o nosso procedimento.
para que o nosso testemunho, irmãos, possa gritar, para que o nosso testemunho possa alcançar e preparar corações, para que eles ouçam a palavra que salva, a do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, não me interpretem mal, não queiram entender que eu sugeri aqui que o testemunho substitui a pregação. De forma alguma. Mas de alguma maneira ele adoça os ouvidos. De alguma maneira ele vai umedecer a alma e preparar o homem para esta poderosa mensagem do Evangelho que será anunciada pelos nossos lábios. A todo aquele que está diante de nós, quando vivendo em missão, na condição de servos de Deus, intencionalmente, durante todos os dias da nossa vida, durante todos os momentos da nossa vida, nós anunciamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é importante nós observarmos aqui o supremo alvo desta situação toda que eu já descrevi. Eu disse lá no começo que a eleição é teleológica, nós somos eleitos também, dentre outras coisas, para a santificação do Espírito, pela obediência. E nessa condição, nós precisamos perceber a incompatibilidade que existe entre o mundo e nós, porque somos peregrinos, somos forasteiros, a nossa pátria é superior, celestial até, como declaram as Escrituras Sagradas. Nessa condição, militamos, lutamos contra a carne, mas nos lembramos de Cristo Jesus, que nos dá a vitória e que nos faz, de fato, superar cada uma destas adversidades. Mas a grande questão que de alguma forma emoldura toda esta missão do servo, está no final do versículo 12. Por que Deus quer que nós cumpramos a missão desta forma, na condição de forasteiros e peregrinos? Por que Deus quer que nós o sirvamos assim? Mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, eu presumo que a história de Eusébio já dê para nós uma perspectiva daquilo que o apóstolo Pedro vai nos dizer agora. No final do versículo 12, ele diz o seguinte: mantenham lá exemplar o seu procedimento, para que, olha só que frase interessante, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Portanto, eram as calúnias que eram levantadas contra os crentes. Observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu gosto muito dessa frase que encerra aqui o versículo 12, quando o apóstolo Pedro diz: para que os incrédulos glorifiquem a Deus. Para que os incrédulos glorifiquem a Deus. Eu sei que os irmãos sabem que Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Ele nos escolhe para a sua glória, ele nos comissiona para a sua glória, ele faz todas as coisas para a sua própria glória. Mas talvez a pergunta que nós devamos fazer nesse momento da mensagem que o apóstolo Pedro nos entrega aqui é: como esses incrédulos glorificarão a Deus? Eles nos caluniam. Eles procuram, de alguma forma, desconstruir não apenas a nossa imagem, mas principalmente o Evangelho, com acusações levianas, infundadas. É isso que eles tentam fazer. Como é que eles glorificarão a Deus? Fundamentalmente, ele já respondeu isso quando ele diz: mantenham exemplar o procedimento de vocês. Mantenham exemplar o procedimento de vocês, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. É claro que para entender um pouco mais do que o apóstolo Pedro está dizendo, uma pergunta aqui é necessária. O que Pedro quer dizer com esta expressão dia da visitação? Dia da visitação. Eu sei, e acredito que não há nenhuma dificuldade com relação ao que eu vou lhes dizer, mas eu sei que a maioria dos intérpretes, quando olha para essa palavra do apóstolo Pedro, entende que aqui nós temos uma referência, irmãos, à segunda vinda do Senhor Jesus. Muitos comentaristas acreditam que o dia da visitação é o dia de Cristo.
quando ele então vai clarear todas as coisas, quando ele então vai esclarecer todas as coisas, quando então essas calúnias serão desfeitas, quando toda a verdade subsistirá e apenas toda a verdade, nada mais além dela. Mas eu acredito que não. O dia da visitação aqui ainda não é o dia de Cristo. O dia da visitação aqui não é o dia de Cristo. O dia da visitação, e eu acompanho João Calvino nessa interpretação, ele é uma referência ao dia em que o Senhor Deus convida pecadores a si. Ao dia em que o Senhor Deus convida pecadores a si. O dia da visitação é o dia do arrependimento. O dia da visitação é o dia da fé. O dia da visitação é o dia da pregação do Evangelho. O dia da visitação é o dia da conversão do pecador. Então Deus usa, e isso é extremamente interessante, essa vida santa e honesta dos servos, dos peregrinos e dos forasteiros, como uma preparação para conduzir gentios ao caminho certo que é Jesus. A nossa vida santa, irmãos, prepara os ouvidos do pecador para receberem o Evangelho e, desse modo, na conversão deles, o nosso Deus é glorificado. Eu quero repetir essa ideia. Nossa vida santa, irmãos, prepara os ouvidos do pecador para receberem o Evangelho. E, desse modo, na conversão deles, o nosso Deus é glorificado. Lembro-me de ter ouvido uma analogia, certa vez, que me foi proposta pelo reverendo Ernest Steinmeier. Ele disse que os crentes, eles são uma espécie de amostra grátis do reino de Deus. Os crentes são uma amostra grátis do reino de Deus. É como se, de alguma forma, Deus permitisse que vislumbres do reino pudessem ser conhecidos pelo homem através da vida da igreja. Vislumbres do reino pudessem ser conhecidos pelo homem através da vida da igreja. Daí a importância do argumento do apóstolo Pedro dizendo: mantenham exemplar o seu procedimento. Quando Simon escreveu o seu diário, muitas lições preciosas foram inseridas ali. Muitas lições preciosas foram inseridas ali. Mas uma das frases mais famosas de Simonton, uma das ideias mais famosas de Simonton é a seguinte, que um sermão pode ser contestado, mas uma vida santa não tem réplica. Um sermão pode ser contestado, mas uma vida santa não tem réplica. Portanto, eu creio, irmãos, que o nosso alvo é, de fato, manter exemplar o nosso procedimento, para que no dia da visitação, no dia do arrependimento, no dia da pregação do Evangelho, no dia do anúncio da salvação em Jesus Cristo, os incrédulos glorifiquem a Deus. Porque os seus ouvidos, loucos, foram preparados pelo testemunho de vidas impactadas pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo testemunho de vidas transformados pelo Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador. Por isso eu creio que o alvo, de fato, da nossa missão é levar os incrédulos a glorificar o nome de Deus. Porque Deus faz todas as coisas para a glória do seu santo nome. E nós faremos isso. Especialmente nesses dias, irmãos, onde tem sido requerido da igreja um testemunho, uma declaração cada vez mais firme, não é? Cada vez mais clara da sua identidade. Será muito importante que nós, então, levemos os homens a conhecer Cristo, também por meio das nossas próprias vidas. Mais uma vez, quero lembrar que o testemunho não substitui de forma alguma o anúncio da mensagem do Evangelho, mas ele adoça os ouvidos, ele umedece a alma, ele prepara o espírito para que as pessoas possam então efetivamente receber o Evangelho. Nós somos, como disse Kistemaker, a primeira Bíblia, talvez a única, mas eu prefiro dizer, a primeira Bíblia que muitos incrédulos lerão. A primeira Bíblia que muitos
incrédulos lerão. Portanto, como servos de Deus, como forasteiros, como peregrinos, exorto-vos, diz o apóstolo Pedro, a não abandonarem a sua missão. Nesses nossos dias, o Brasil precisa de uma igreja cada vez mais presente. Há muita gente perdida, sem esperança. Nossos dias clamam por uma igreja atuante. Nossos dias clamam por uma igreja vibrante. Nossos dias clamam por uma igreja em missão. Tendo consciência, é verdade, da luta que nós teremos contra o próprio pecado, contra as paixões que militam contra a nossa alma, que muitas vezes podem retroalimentar o ódio que já existia, mas que será, obviamente, vencido a partir da estratégia que Deus nos deu, de um testemunho de fato de vida transformada, quando nós então mantemos exemplar o nosso procedimento, até que os homens, adocicados, tendo seus ouvidos adocicados por um testemunho de uma vida totalmente dominada pelo Espírito Santo, glorifiquem ao Senhor. Irmãos, nós não podemos aqui menosprezar o impacto que vidas totalmente consagradas ao Senhor, totalmente consagradas a nosso Deus, totalmente dependentes do seu Espírito, pode promover no nosso país e no mundo. A minha oração é para que o Senhor continue nesse tempo, dando à sua igreja santidade, dando à sua igreja ousadia e a consciência de que ela precisa continuar cumprindo a missão. E quando eu digo a igreja, pensemos em cada um de nós como servos em missão, vivendo intencionalmente cada um dos nossos dias e toda a nossa história para a glória do Senhor das nossas vidas. Eu quero orar com você ao final da exposição desta mensagem. Eu quero pedir que o Senhor continue dando graça a cada um de nós, irmãos, porque, de fato, há muitos desafios lançados, colocados diante da igreja. Mas eu creio fundamentalmente que ela permanecerá cumprindo seu ministério até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. E oro para que cada um dos irmãos que me ouvem nesta noite, para que cada um dos irmãos que, quem sabe, posteriormente ouvirão a mensagem, possam entender que, de fato, Deus quer nos usar para a honra e para a glória do seu santo nome. Vamos orar?